Então, nós sabemos que Deus, ele se preocupa tanto com o ser humano, com o homem, Deus se preocupa tanto com a humanidade de uma forma em geral, que nós já falamos aqui sobre a preocupação de Deus, sobre o cuidado de Deus para com o ser humano, para com a humanidade, porque ele preparou tudo anteriormente para criar depois o ser humano. Ele preparou tudo para nós vivermos aqui, ele preparou tudo para que nós possamos ter felicidade, para que nós possamos ter satisfação, para que nós possamos ter uma vida plena, uma vida de amor, uma vida de recreação, inclusive, uma vida de trabalho, uma vida que venha valer a pena, uma vida de esforço, uma vida de paz, uma vida de alegria. Sim, Deus preparou tudo isso para nós. Ele nos dá alimentação, ele nos proporciona os frutos das árvores, das selvas, né? E todo tipo de fruta que existe neste mundo, Deus nos dá como alimento. Também aos animais, ele criou os animais por causa do homem. E para o homem, porque o homem, como a última criação de Deus no início, ele herdou todas as coisas de Deus. Deus deu para o homem este domínio sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre a natureza. Deus determinou o homem para que o homem tivesse domínio sobre as coisas da natureza, sobre uma parte da natureza para alimentação, para viver em paz, para viver com dignidade neste mundo. E olha que agora, depois de ter criado o homem, Deus cria a mulher para que o homem possa viver mais feliz, para que o homem não tenha solidão. E aí a gente vê que isto aqui retrata algo que Deus também sentia, e por isso Deus começou a criar todas as coisas, porque Deus, ele era assim como o ser humano. Embora já haviam outras criações anteriores, segundo alguns teólogos, né? Porque isso não está assim bem pontuado na Bíblia, porém, nós sabemos que os anjos existem. Deus criou anjos, Deus criou todas as coisas para que ele estivesse numa atmosfera celestial, numa atmosfera que o proporcionasse louvor, adoração, porque ele é digno. Ele é o mantenedor e o criador de todas as coisas. Então Deus criou todas essas forças, esses poderes do mundo celestial, do mundo espiritual e do mundo material, e desta forma nós vemos que Deus, ele preparou tudo para o ser humano. Ele deu uma atenção especial na criação do ser humano, porque ele criou o ser humano com as suas próprias mãos, digamos assim, né? Porque Deus, ele fez uma imagem, a sua imagem, ele criou o homem. E depois, posteriormente, criou a mulher da costela de Adão. Então, nós vemos quão importante é o homem, quão importante é a mulher, quão importante é a humanidade, de uma forma em geral, para Deus. Deus, ele tem o prazer de ver o homem feliz, ele tem o prazer de ver a mulher feliz, de ver todos interagindo pacificamente e convivendo bem. E é por isso que nós devemos sempre procurar também, como diz o próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Hebreus, o seguinte: procurai
a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós devemos procurar viver em paz. E Jesus disse: bem-aventurados os que fazem a paz, porque eles terão paz. Então, você saiba que Deus, ele se importa com você. Deus, ele se importa com o homem, Deus, ele se importa com a mulher. Nós queremos, nesta oportunidade, nos confraternizar juntos, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, velhos, não importa a sua idade, não importa a sua cor, não importa o seu nível social, não importa o que você sabe, a sua nacionalidade, não importa nada dessas coisas. Vamos viver unidos, vamos viver felizes, vamos ter uma vida mais feliz, vamos procurar compreender as pessoas, vamos procurar entender as pessoas, vamos procurar viver com dignidade e em paz com todas as pessoas e sempre valorizando cada um, não só aquilo que é seu, como diz também o próprio apóstolo Paulo em outra parte, né? Nós não devemos valorizar como cristãos simplesmente aquilo que é nosso, mas aquilo que é dos outros também, ou seja, devemos valorizar as outras pessoas, devemos dar honra às pessoas que estão ao nosso redor, porque elas precisam também desta honra. Nós precisamos de ser honrados também pelas outras pessoas, mas as outras pessoas também precisam da nossa do nosso carinho, do nosso amor, do nosso respeito. Então, que Deus abençoe a você, em o nome de Jesus. Tenha aí uma semana maravilhosa e um feliz domingo, Dia Internacional da Mulher.